Bom, qual é o objetivo de uma holding, basicamente? Ela tem alguns objetivos. A holding se cria uma empresa, né? Se denomina holding, pode ser uma limitada, uma SA, não importa, né? A empresa, a AFP, a participações societárias, pode ser, né? Qualquer nome assim. Qual é o objetivo dela? Primeiro, um dos objetivos é a gestão do patrimônio familiar, né, Flávio? A gente já se envolveu nisso, quer dizer, às vezes uma família, né, que ela tem outras empresas, ou tem uma empresa, ela tem vários imóveis, o que eles querem fazer? Eles querem gerir o seu patrimônio, né, sob a égide de uma empresa, em vez de fazer individualmente, né? Então, também ela tem o objetivo de fazer o planejamento sucessório, que aí pode gerar economia. Aí não entra aquela parada do inventário. Entra, Entra. entra por quê? Aí que acontece? Vamos dizer assim, quando morre alguém, isso é grosso conta, porque ela tem uma certa complexidade. Cada situação de uma, né, nós vivemos isso, cada situação de alguém que vem dizer assim, vamos fazer uma holding, ou não vou fazer, às vezes tem uma situação que você fala assim, não aconselhamos a fazer holding, Perfeito. né, porque não era cabível, sabe? Então cada situação é uma situação, por exemplo. Então, o holding não é uma panaceia. A holding não é um remédio para todos os males, mas é um bom, vamos dizer assim, é um bom instrumento para se administrar os seus bens da família, né? Inclusive o planejamento sucessório. Não só da família, né? Como uma holding empresarial mesmo. Holding empresarial Sim, também, exatamente. É uma ferramenta Muito utilizada. importante, né? Exatamente, perfeito. Principalmente Tem trabalhar razão. com econômico. Tem razão. E quando se fala, por exemplo, e ela muitas vezes, no caso de uma família, ele evita litígios sucessórios, né? Porque aí o que acontece? O que vai ser distribuído, basicamente, não é o imóvel A, B, C, vai ser distribuído, vai ser as cotas, né? Então isso evita algumas brigas, sabe? Claro, cada família ou cada organização vai ter sua especificidade, né? Você tem que se respeitar. Tudo vai entrar numa holding, pode ser que tudo, pode ser que nem tudo entre numa holding, né? Mas vamos combinar que é mais fácil discutir uma cota do que um apartamento. Do que um apartamento, exatamente. Então, então ela também busca a proteção dos bens familiares, porque a gente já fizemos algumas holdings aqui, onde a gente diz assim, olha, essa holding é desta família, não pode entrar pessoal diferenciado aqui. Dá para criar uma regra, sim? Sim, nós criamos, os advogados criam regras, né? Regras inclusive de sucessão lá dentro, né? Então é bem possível isso aí, sabe? É a normativa da empresa. Normativa da empresa. Veja bem, ou tu faz ela no contrato social, e se de repente, por alguma razão, entende não querer fazer um contrato social, fazer um acordo entre sócios, né? Sim. Porque a holding é uma sociedade. Claro. Então, tudo bem registrado, né? Contra a tributação, eu acho que essa é uma pergunta chave, né? Contra a tributação de pessoa física. Vamos supor que, eu vou pegar um exemplo, né? O cara tem 18 apartamentos, né? E ele loca via pessoa física. E o que muda se ele tiver isso numa holding? Se ele tem 18 apartamentos, ele loca esses 18 apartamentos, ele vai pagar 27,5% de imposto de renda. Tá? Agora, uma holding, uma pessoa jurídica, no caso, ela vai pagar de 11% a 13%. Entendeu? Então, cai violentamente, inclusive na venda, né? Na venda, ela tem algum benefício que, de repente, a pessoa física não tem. Então, veja bem, isso tu já está no outro ponto da holding. Ela operando enquanto, vamos dizer assim, locadora, né? Então, ela dá essa vantagem também em relação à pessoa física. Já é uma economia tributária, além da questão sucessória, né? Eu, particularmente, eu reputo a holding como uma proteção, não proteção contra tributos, não. Veja bem, a holding, ela foi pensada para se moldar as características, né, de tributação que tem no Brasil. Sim. Não é isso? Então, é uma elisão, é uma evasão legal que se busca, né, ou seja, pagar menos imposto. Através de quê? Através de, por exemplo, de diminuir o imposto de renda, né?
diminuir o ITCMD, né, Imposto sobre Transmissão, entende? E até mesmo a desburocratização do inventário, né? Do Hum, próprio inventário. Esse Rodrigo foi chave aí. Isso aí foi importante que tu falasse, por exemplo. Se esse cara, por exemplo, esse cara morre, ok? Não, Deus o livre, né? Né? O que vai acontecer? Vai ter que contratar um advogado, né, Rodrigo? Sem dúvida. Aí vai ter que fazer todo aquele inventário. Com uma holding, não digo que não vai ter inventário, mas de repente pode minimizar, inclusive, aquelas cotas vamos dizer assim, do patriarca ou da matriarca, né? Pode minimizar, transferindo devagar para os seus sucessores, né? E sem tirar o poder, por exemplo, nós fazemos isso aqui, sem tirar o poder de decisão do patriarca. Né? Você pode até, eventualmente, vou dar um imóvel já direto para o meu filho, esse para esse para esse, até para morar, por exemplo, porque assim, né? Mas o resto você deixa vamos dizer assim, na holding familiar, né? E na holding familiar você estabelece o critério de domínio, desde que não fira a lei, né, Rodrigo e Flávio? Desde que não fira a lei, o critério que você quiser, ali de relacionamento entre os sócios, sem problema nenhum, né? Então, o que acontece? A pergunta básica que nos fazem sempre ao advogado é a seguinte: me livra do inventário ou não? Resposta categórica: não livra do inventário. A única questão que acontece é que, em vez de você inventariar os bens, você inventaria as cotas sociais daquela organização empresarial que se chama holding. E no formato que está no contrato No formato social. que está no contrato social. O que nós queremos dizer com isso? Além de evitar, por exemplo, esses conflitos, por exemplo, quem fica com qual o bem, você vai ficar os herdeiros legítimos, né, e aqueles por representação vão ficar com as cotas sociais, né? O que isso traz? Continuidade da organização empresarial. E segundo ponto, proteção ao patrimônio daquela família diante da entrada de outras pessoas que não são consanguíneas com aquela família, né? Podemos citar aqui o genro, a esposa, a nora, entendeu? Que está entrando na família, que são pessoas que têm apenas são parentes por afinidade e não por consanguinidade. Então, o que protege o inventário? Nós temos procurado falar menos em holding e mais em planejamento sucessório. Planejamento sucessório é que dá um itinerário futuro de expectativa mais importantes para a família. Por quê? Porque nós podemos dizer o seguinte: quando nós já temos na família um CNPJ, você entra com a holding substituindo um CNPJ novo daquilo que era antes um CPF. Né? Então eu transformo o meu CPF num CNPJ e incluo ele naquela empresa, naquele CNPJ que eu já tenho. Isso aqui. Às vezes poderá acontecer no dia a dia da advocacia empresarial, alguém que tem apenas um CPF e que tem às vezes um patrimônio não relativamente muito grande, e acreditamos que temos que aconselhar pessoas a não criar uma holding. Não há grandes diferenças que valem. Tá, mas aí nós vamos falar, né? O patrimônio muito grande para mim é uma coisa, para vocês, né, que já estão no patamar. O que é um patrimônio muito isso grande? gera, por exemplo, tu tem um patrimônio, por exemplo, tu tem 2, 3 casas, mas tu nem loca elas. Tu tem sobre a tua propriedade. Para que tu vai ter né? Por que tu vai eventualmente gastar com um contador, com advogado, mensal, fazer uma holding? Porque a holding é uma empresa, vai ter que... É uma empresa. Vai ter tudo... Agora, isso aí que o Flávio está falando, vou só enriquecer um pouquinho. A holding também, veja bem, ela, por exemplo, a gente trabalha com uma holding, por exemplo, que ela pode ser sócia majoritária de várias outras empresas. Empresas da família, né? Então tem empresa 1, 2, 3, entende? Então ela fica majoritária de todas as empresas. E aqui fica o controle familiar.
aqui nessa holding fica o controle familiar. Mantém a cultura. Mantém a cultura, exatamente. Né? Às vezes o patriarca, a matriarca, fica com uma cota aqui, uma cota ali, ou fica sem cota nenhuma, sabe? Mas quem domina societariamente vai ser a holding. E a holding define, por exemplo. Então, vamos imaginar assim, essas são várias situações que pode ter. Por exemplo, essas empresas aqui são dominadas pela holding, elas geram lucro, esse lucro é distribuído para a holding, sem tributação hoje, com a reforma, certamente vai haver alteração e vai haver uma reflexão a respeito da validade ou não de uma holding. Então, são coisas assim que a gente tem que sempre pensar. Não corre o risco de daqui a pouco tributarem mais do que no CPF? A probabilidade é pequena. É pequeno, mas tudo é possível no Brasil. Mas nós queremos acreditar que nós estamos indo para um caminho de ter mais racionalidade tributária, né? Sem dúvida. Então, no aspecto da reforma tributária, a tendência é que nós tenhamos uma facilidade, né? Na questão das Agora, a tendência, não tem dúvida, né? É que hoje a distribuição de lucro, distribuição de dividendos não é tributária. A tendência é que vai ser tributária. Então, hoje, quando se pensa uma holding, quando se pensa até um planejamento tributário, nós temos que ver exatamente isso aí que o governo já está trabalhando. Vai ser tributado, certamente será tributado os dividendos, né? Se for tributado os dividendos, aí o comportamento vai mudar um pouco, né? Vamos ver até que ponto a holding é interessante para mim ou não. Alguns outros aspectos vai ser interessante, mas tem que ser tudo desenhado em função do que está na tributação. E diga-se de passagem, professor, assim, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa dividendos, né? Quase todos os países do mundo tributam dividendos. Então, essa questão foi muito bem levantada aí. Isso aí vai vir. Né? Porque nós estamos na expectativa de que os dividendos sejam tributados, né? Não sei, pode ser que não aconteça. Tem outra situação, Flávio, por exemplo, vamos pegar assim a tua situação. Vamos pegar, tu vai criar uma holding com 18 apartamentos, ok? Muito bem. Só que existe uma regra, né, quando você nem seria o melhor exemplo, que se você vai criar holding por 18 apartamentos só para locação, ele já vai pagar tributação do ITBI. Já vai pagar tributação do ITBI, né, Flávio? Que é imobiliário. Né? Então, vamos pegar uma situação assim que aconteceu. Nós temos 3 empresas, um dos sócios tem muitos imóveis em nome dele, né? Aí, de repente, eles criam a holding, dizem assim, bom, essas cotas daqui vêm para a holding vai ficar dominando essas 2, 3 empresas, mas o sócio também pega os bens dele e joga na holding, que é da família. Da família, né? Pode entrar carro, pode entrar... Tudo que ele quiser, mas normalmente o pessoal bota imóvel, né? Então, só que aí tem uma regra constitucional hoje que diz assim, quando você incorpora os seus bens numa empresa, no ITBI você tem a imunidade, você não paga. Entretanto, existe uma evolução jurisprudencial do STF, né, que algumas prefeituras estão cobrando isso aí. Então aí... Mas isso é constitucional? Como é que a prefeitura algumas podem... Mas não é problema da prefeitura, o problema é que houve uma interpretação do STF lá, ou seja, seria um pouquinho complicado de explicar agora. Mas, por exemplo, existe prefeituras que até um determinado valor ela não cobra, entende? E depois daquele valor lá o excedente, né, do valor do mercado. Por exemplo, então se no imposto de renda da pessoa física o imóvel está por 500 mil, ok? E ela incorpora esse imóvel por 500 mil, tá? No imposto de renda não vai pagar nada, porque não teve ganho de capital. Mas a prefeitura, eventualmente, ela pode dizer assim, sim, mas esse imóvel vale 800 mil. Eu vou te pagar o excesso de 800 menos 500. Cobro o ITBI sobre os 300 mil. Então, por que eu estou falando isso? Porque aí, quando se faz um estudo de incorporação de bens da pessoa física, por exemplo, no imóvel, a gente tem que ver qual é a tributação que ela vai ter, essa pessoa física, né?
Ou, né? Porque de repente tem que compatibilizar. Ah, mas se eu, de repente, eu saio daqui do meu imposto de renda, esse bem de 500 mil sai daqui de 800 mil. Entra 800 mil aqui na rodo. Bom, não vou pagar ITBI. Ah, mas eu vou pagar ganho de capital de 300. Aí para o imposto de renda. Aí tem que ver que melhor, onde eu vou pagar menos. Isso não é ilegal. Então são coisas assim, isso é um pequeno exemplo, né? Sim. Que a gente está dando assim. A holding, ela não é, como eu falei, ela não é uma solução para todos os males, né? Mas ela é uma boa alternativa, né, que a gente tem trabalhado, assim, e os advogados também trabalham. É uma alternativa bem pensada, né? Bem pensado, Ela é tem que ser bem pensada. pensado, para não fazer mal. Caso- E ela não serve claro. para todas as É claro. situações, né? Ela é uma ferramenta que ela deve ser bem avaliada pelo advogado na hora de o advogado e trabalhar em conjunto com o contador. O contador, com a empresa. Porque o impacto financeiro família. pode ser enorme se ele não for bem avaliado, né? Outra questão, uma holding, quando você vai formar uma holding, você vai reunir a família, você vai discutir com a família, porque a família tem que estar concentrada nisso. Ela vai ter que estar harmonizada para dizer assim, olha, a perspectiva é essa. O que nós queremos é isso. Isso. Dá para fazer? E vocês querem isso? Aí todo mundo se compromete. Esse é um aspecto relevante. Né? Então, é muito relevante. Tudo bem. Então é isso. A holding, grosso modo, é isso. Né? Ela é uma alternativa que tem o objetivo de proteção patrimonial familiar, mas não significa que vá sonegar absolutamente. Ela pode gerar economia tributária, né, Flávio? E mais proteção familiar também para que não entre estranhos dentro do patrimônio familiar. Né? Tanto é que tem umas situações, inclusive, que as próprias famílias, quando os filhos vão casar, já descasam com separação total de bens. Né? Esse aspecto tem que ser avaliado. Exatamente, porque se é comunhão parcial, se já está casado, tem que avaliar. Teve uma situação que se passou, né, Rodrigo? Certo. Que o filho, ele estava em comunhão parcial, né? E Foi excluído do quadro societário. Olha só. e tem outro, aquele que estava faz sentido, parcial, e aí ele fez a A alteração do regime. alteração do regime de bens, judicialmente. Porque é uma regra que a família impôs. Para poder participar do contrato social, receber cotas, a pessoa deveria se casar pela comunhão, pela separação total de bens. Isso é uma regra que a família decidiu. Isso então reforça o argumento, aquela questão do parente por afinidade e não por consanguinidade. Né? O que nós queremos dizer com isso? Consanguíneo são os da mesma vertente familiar. E aqueles, Por afinidade. o por afinidade são aqueles que entram naquela família. Veja bem, mas aí, só encerrando assim, um fecho, é importante, não significa que seja, vamos dizer assim, uma exclusão de todo mundo, não é isso, mas é um regime que se busca dar uma proteção à família, aos bens da família. Basicamente é isso, né? E aí a família pode até optar por dizer assim, não, tu casou por regime parcial, ok, não tem problema. Nós vamos reduzir as cotas. Entendeu? Aí é uma questão, a família que vai decidir. Nós vamos dizer o que pode acontecer. Nós, não só nós, todos os advogados que trabalham com isso.